fórum do LGP. Hoje o tema é um tema bastante interessante, é sobre gestão de portfólio de projeto, um tema que tem consumido bastante pesquisa do nosso laboratório e tem interessado bastante as organizações, porque depois que a gente tem um aumento de projetos ocorrendo nas organizações, você tem uma concorrência por recursos. Então, hoje, boa parte das empresas que se estruturaram para gerir projetos, hoje enfrentam a dificuldade de organizar os seus portfólios. E, particularmente, ela tem uma característica bastante difícil, porque a gestão de portfólio ela envolve vários níveis dentro da organização e ela precisa de canais efetivos entre esses vários níveis. A gente usa aqui a gente pode ver um esqueminha de representação que, para fazer uma boa gestão de portfólio, a gente precisa ter uma boa comunicação com a camada estratégica. De lá que a gente tem toda a parte orçamentária, de lá que vem as diretrizes, como eu vou alinhar o meu portfólio de projeto. Ele tem que estar alinhado com a camada estratégica. Então, essa comunicação é fundamental. Então, a gente vê hoje muito escritório de gestão de projeto preocupado em fazer a gestão de portfólio da camada intermediária para baixo. Não dá, Você precisa envolver os stakeholders da camada mais alta, da gestão. Por quê? Porque toda parte de diretrizes, de orçamento e a própria alinhamento entre o plano estratégico e o plano de projeto tem que estar previsto. É claro que tem toda uma parte mais operacional e efetiva que aí sim a parte de gestão de portfólio, o escritório de projetos pode sim tomar conta. Porque a gente não pode esquecer que também a camada multi de projeto, que é a camada do portfólio em curso, também precisa alimentar a informação. Os gates de avaliação, a gente precisa subir essa informação também para gestão de portfólio, porque em um dado momento um projeto em curso pode ser abortado em detrimento de uma grande oportunidade. Então, essa comunicação que faz a área de gestão de projeto tão desafiadora, tão interessante, mas também complexa de implementar nas organizações. Então, hoje, a gente vai trazer para esse laboratório dois convidados. O primeiro é o Marcelo Machado Fernandes. Eu conheço ele desde a banca dele de mestrado, Marcelo? Marcelo fez o mestrado na Universidade Federal de Itajubá, depois ele fez o doutorado na Unesp de Guaratinguetá, e ele trabalhava com Seis Sigma e é um tipo particular de projeto, projeto de melhoria de qualidade. E também nesse contexto, viu-se a necessidade de pensar a questão de gestão de portfólio. E ele defendeu recentemente a tese de doutorado dele, e eu achei bastante interessante para passar para vocês. Então, ele traz aqui o projeto de pesquisa, dentro dessa característica, trazer sempre alguém de pesquisa e alguém mais da implementação. Na implementação, a gente tem o Roberto Camanho, que é alguém que tem uma vasta experiência de implementação, de gestão de portfólio e de ferramentas que apoiam essa gestão de portfólio. Então, ele tem bastante experiência como consultor no softwares Expert Choice, que é um software de priorização inspirado na análise hierárquica do SAAT. Tem também experiência no Decision Lens, que é um software que integra essa priorização com ferramentas de programação linear e outras ferramentas que ele também ajuda nesse processo de consultoria com as empresas. Então, ele tem muito caso para contar para a gente de empresas de diferentes setores, inclusive governos, algumas brigas de governo. Então, eu acho que a gente vai conseguir assim dar uma nota interessante de academia, uma nota bastante interessante de prática. Então, eu vou começar chamando o Marcelo para ele apresentar aí a síntese da tese dele, depois o Camanho para falar para a gente quanto se sofre para tentar implementar isso na prática. Ok, uma alegria muito grande, obrigado pela oportunidade de participar desse fórum. Eu tenho um respeito muito grande, eu tive a oportunidade de estar aqui presente assistindo e online também. E tem um significado muito grande também essa oportunidade, porque como a professora Marli Monteiro colocou, a gente tem contato desde a época do mestrado e, na verdade, a ideia do doutorado, de
fazer essa junção da teoria da gestão de portfólio de projetos e Seis Sigma, da Marli. Então eu tenho essa gratidão muito grande. Na época do mestrado eu lembro que ela colocou uma frase que eu não esqueci mais, ela me deu um pacotinho de artigos de gestão de portfólio de projetos, porque o mestrado foi sobre seleção de projetos Seis Sigma, simplesmente. Deu um pacotinho de artigos sobre gestão de portfólio de projetos e disse a frase: você precisa beber um pouquinho mais dessa água. Esqueci e seguir em frente nessa direção, e o resultado foi a tese que eu vou apresentar, uma síntese aqui para o simples. Ok, então o trabalho intitulado Análise do processo de gestão de portfólio de projetos Seis Sigma em indústrias brasileiras do setor automotivo. O orientador, professor Messias Borges, da Unesp, e o co-orientador, professor João Batista Tuione, da Unifei. Ok, então, apesar de estar trabalhando hoje com engenharia de produção, a minha formação é em engenharia elétrica. Fui trabalhar na Philips, divisão de televisores, em São José dos Campos. Na área de manufatura, comecei a ter dificuldade e fui procurar uma especialização em qualidade e produtividade na Unifei. Me interessei bastante pela engenharia de produção e acabei migrando, fazendo mestrado e doutorado. Paralelamente ao desenvolvimento acadêmico, felizmente eu nunca perdi contato com a indústria. Trabalhei depois da Philips. Na Philips eu tive contato com Seis Sigma, 2003, 2004, até via Fundação Vanzolini. Depois fui para a Delphi, trabalhei 7 anos lá como Master Black Belt, e recentemente, há 2 meses e meio atrás, surgiu uma oportunidade aqui na Nielsen, pertinho, trabalho com pesquisa de mercado e trabalhando com melhoria contínua para América Latina. Okay? Então, o objetivo principal da tese é entender o impacto da gestão de portfólio de projetos em programas Seis Sigma, especificamente de indústrias brasileiras do setor automotivo. E para atender esse objetivo principal, aqui, foram desenhados 2 objetivos específicos. O primeiro, a proposição de um modelo teórico conceitual para gestão de portfólio de projetos Seis Sigma, aqui usado para balizar esses estudos de caso, que nós vamos comentar daqui a pouquinho, que foi o método de pesquisa utilizado, mas com potencial de ser utilizado em qualquer outro cenário. E também investigar o programa Seis Sigma com foco específico em gestão de portfólio de projetos Seis Sigma de indústrias brasileiras, por que do setor automotivo, entendendo que é berço de diversos métodos de gestão. Ok? Então, quando a gente pensa em Seis Sigma como método de análise e solução de problemas, tendo como origem a Motorola, início da década de 80, e busca essencialmente a redução da variabilidade, e isso se tomado em conjunto com a correta centralização, fica inevitável a gente obter resultados financeiros interessantes. Então, a partir desse cenário, parece fazer bastante sentido, tendo como um dos pilares o desenvolvimento de projetos, quer dizer, busca-se essa melhoria contínua por meio do desenvolvimento de projetos, parece fazer bastante sentido uma primeira pergunta, que é: quais são as iniciativas que merecem ser tratadas com o referido método? Então, aqui a gente trata não só da questão de alocação de recursos, mas também da natureza do método. Então, aqui já adiantando um tópico, Seis Sigma aborda problemas estruturais, problemas devido a causas comuns de variação. Então, para, por exemplo, problemas devido a causas especiais, o melhor método não seria o Seis Sigma. Então, esse é um exemplo de alguns cuidados que a gente precisa tomar quando a gente fala em compor o portfólio de projetos Seis Sigma. Ok? Aqui. Legal. Um pouquinho. Eu acho que o menino que pediu para eu ficar um pouquinho. Tranquilo. Aqui tá legal? Tá bom aqui? Pode chegar mais? Legal. Beleza. Então, diante dessa necessidade, dessa oportunidade, identificou-se, né, a teoria de gestão de portfólio de projetos como bastante adequada a ser tratada de forma híbrida, como então eu falei, ao tema Seis Sigma. Que a gestão de portfólio de projetos trata não só dessa questão de seleção, como também da contínua reavaliação desse conjunto de trabalhos, uma vez que essas características que a Marli colocou aqui no começo, ligação com a estratégia do negócio, necessidade dos clientes, são elementos dinâmicos. Então esse conjunto precisa ser constantemente reavaliado. E a razão de ter trabalhado no setor automotivo é pelo fato de ser um dos pilares da economia nacional, como foi falado, uso intensivo de ferramentas da qualidade e pioneiro na utilização de novos métodos de gestão. Okay?
como foi falado, o método de pesquisa aqui utilizado foi o estudo de caso, então foram definidas duas proposições para esse trabalho. A primeira proposição é de que as empresas brasileiras do setor automotivo que utilizam o Seis Sigma praticam a gestão de portfólio de projetos segundo as sinalizações dos autores, né, na literatura. E a segunda proposição é de que essa prática contribui para obter resultados positivos com o Seis Sigma. Ok, e é importante deixar claro que, apesar de a gente estar tratando aqui do tema Seis Sigma, a gente não vai abordar nenhum aspecto estatístico do tema, a abordagem é puramente qualitativa, e a gente também não vai falar de como a gestão de portfólio e o Seis Sigma evoluíram nas organizações estudadas. Ok. Então, com relação ao método de pesquisa, como foi falado, a abordagem puramente qualitativa, o método de pesquisa estudo de caso, do tipo explanatório, onde já existe uma teoria acerca dos temas e a gente quer melhor explicar por meio de pesquisa empírica, do tipo múltiplos, onde então a gente tem essa oportunidade de fazer a análise intercasos para identificar alguns padrões, e a gente vai ver que os achados mais interessantes da pesquisa vêm justamente dessa análise. E com relação às ferramentas para coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas, onde tem uma relativa flexibilidade por parte do pesquisador e do entrevistado, para fugir um pouquinho do roteirinho, desde que esteja em linha com os objetivos da pesquisa, observações diretas e análise documental. Ok? Então, essa foi a estrutura mestra, né, espinha dorsal do trabalho. A gente pegou aí fragmentos do IN como referência, de forma híbrida com o trabalho do Kaushik. Então, essa foi a linha mestra para condução do trabalho. Primeiro, a pesquisa bibliográfica sobre os dois temas, Seis Sigma e gestão de portfólio. Depois, a síntese, o que gerou a definição das proposições e o modelo teórico conceitual, que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Então, as unidades foram selecionadas, os meios de coleta de dados, foi desenvolvido o protocolo de pesquisa. E aqui um ponto importante que o Kaushik pega muito, muito forte, que é realizar o teste piloto, né? Caso piloto. Foram conduzidos 5 casos, 5 empresas diferentes, como foi falado. Primeiro a análise intracaso, quer dizer, o caso contra a literatura, depois a intercaso, os casos entre si, para então extrair as conclusões e contribuições para a teoria e para a prática. Ok? Então, o modelo teórico conceitual ele foi confeccionado a partir de consultas, principalmente essas referidas bases, 3E, o banco de teses da CAPES, Cielo, Science Direct e Emerald. E daí a gente extraiu esses 4 trabalhos, o trabalho do ARC, o módulo do PMI de gestão de portfólio de projetos, o trabalho do Rabekini e alguns fragmentos do Cooper. Aqui vale a pena a gente deixar claro que não foi tomado nenhum modelo, como o StageGate, por exemplo, pelo fato de ter esse certo direcionamento para desenvolvimento de produto. Como aqui a gente está falando de melhoria contínua, foram tomadas algumas dicas, né, do Cooper. Ok? Então, essa matriz é bastante importante, que mostra uma boa convergência entre os elementos da gestão de portfólio de projetos contra os autores e fontes pesquisadas. Então, essa é uma figura bastante otimista. Quando a gente chegou nessa figura no desenvolvimento do trabalho, a gente ficou bastante feliz, entendendo que a convergência é boa, que os elementos são complementares. Então, por exemplo, elementos sinalizados somente pelo Archer, a gente entende que eles se somam de forma bastante adequada aos demais elementos apresentados pelos outros autores. Então, a partir dessa síntese das 4 fontes pesquisadas, mais o trabalho do mestrado, então é importante deixar claro que o fragmento da teoria de Seis Sigma que a gente pegou foi especificamente o trabalho do mestrado, onde eu tratei de seleção de projetos Seis Sigma. Felizmente, esse trabalho foi publicado na produção e a gente usou essa confecção dos 2 tópicos para então montar o nosso modelo teórico conceitual. Okay? Então, aqui eu vou... esse é o modelo, então ele é composto de basicamente 3 elementos, que a gente está chamando de um processo principal de gestão de portfólio de projetos Seis Sigma, e 2 processos auxiliares, um que trata da contínua análise da estratégia do negócio e sua consequente retroalimentação para o portfólio de projetos Seis Sigma, e a constante avaliação do desempenho do portfólio.
Então, eu vou deixar para falar de cada um dos elementos quando a gente estiver descrevendo o primeiro caso. Acho que assim a gente otimiza o tempo também. Ok, processo principal, processo auxiliar 1 e processo auxiliar 2. Ok, então é importante deixar claro que a gente trabalhou num protocolo de pesquisa, onde a gente deixou claro as questões de sigilo, né, quem seriam os entrevistados, as fontes, e a questão da troca que eu coloquei, pelo fato da gente oferecer como moeda de troca o modelo de gestão de portfólio de projetos contra as entrevistas. Essas foram as 5 empresas analisadas no setor automotivo, o que a gente chamou aqui de empresa A, localizada em Minas Gerais, empresa B, região metropolitana de São Paulo, empresa C, no Vale do Paraíba, empresa D, região do ABC, e empresa E, região de Piracicaba. São todas empresas de grande porte, essas foram as credenciais para selecionar as empresas. Mais de 5 anos trabalhando com Six Sigma e, obviamente, a questão de acessibilidade do pesquisador. Talvez só falando o porquê do número, né, 5, a partir dessas credenciais nós conseguimos chegar a um total de 6 empresas e uma nós não tivemos sucesso, 5. Então, usando como referência a Eisenhard, entre 4 e 10, então a gente estaria coberto. Ok, com relação aos entrevistados, as credenciais foram com relação ao gestor da unidade ou gestor de área, que seja o indivíduo que tenha maior contato com o Six Sigma, treinado pelo menos como champion, e que obviamente seja um stakeholder, seja um impactado pelos projetos. O gerente de portfólio, então o Master Black Belt ou o responsável pelo Six Sigma na unidade, e um Black Belt ou um Green Belt. Obviamente um gestor de projeto Six Sigma, preferencialmente que seja um indivíduo com maior experiência em Six Sigma e treinado pelo menos como Green Belt. Ok? Então aqui é importante também deixar claro que antes de ir a campo, esse protocolo de pesquisa foi enviado a especialistas, inclusive para a própria Marli, para o Rabechini, para professores da Unifei, especialistas. E aí a gente teve uma série de... Eu vi ali com porrada. A gente teve, com certeza, a gente uma série de alterações, complementações, inserções que é importante, né, para minimizar o risco antes de ir a campo, né? E aí levou o protocolo da versão 1 para a versão 2. Ok? Então, a partir dessa versão 2, a gente conduziu o caso piloto, né? Obviamente considerando os mesmos critérios das 5 empresas analisadas. Setor automotivo, uma empresa localizada em São Paulo, líder no seu mercado, mais de 5 anos trabalhando com Six Sigma e, obviamente, boa acessibilidade. E com relação ao entrevistado, acho que pode só voltar mais um. Aí. Obrigado. Funcionário da empresa desde 2008, Green Belt e Black Belt em Six Sigma e atua diretamente como membro e gestor de projetos de inovação e melhoria contínua. Ok? A entrevista durou aproximadamente 90 minutos, também trabalhamos com análise documental e observação direta, o que levou ao protocolo da versão 2 para a versão 3, a partir de alterações, complementações e inserções. Nesse momento a gente conseguiu publicar o trabalho no ponto onde estava no Enegep, foi uma oportunidade bastante bacana também de receber críticas construtivas. Ok, então tudo isso para minimizar o risco de ir a campo e eventualmente ter que fazer um retrabalho mais árduo, né? Mais doloroso. Então, 3 apresentações dos seminários de doutorado, avaliação de especialistas, condução do caso piloto, apresentação na Enegep e a publicação também no periódico do Rabechini, Gestão em Projetos. Ok? Então, a partir disso, foi realizada a análise intracaso, que então compara o que o modelo propõe, o modelo teórico conceitual propõe, contra as práticas. Ok? E aqui a gente utilizou um critério que foi a nota 1, a referência vermelha, é quando a gente não tem evidências de que está sendo praticado aquele determinado elemento e isso também não está procedimentado. Referência amarela, quando existem evidências de que está sendo praticado, mas não tem documento, ou vice-versa. Está presente em procedimento, mas a gente não teve evidência de que aquilo está sendo praticado. E a verde, quando está procedimentado, está sendo praticado. Ok? Então aqui eu vou passar o caso da empresa A, um pouco mais de detalhes para a gente conhecer o modelo também. Empresa de 140 funcionários, dos quais 12% são certificados em Six Sigma, começaram a trabalhar em 2004 e eles têm um Black Belt atuando em tempo parcial.
na gestão do programa e outros belts atuando na gestão de projetos. Esse é de Minas Gerais. Então, esse é o modelo. Ok, pode... Aí, legal. Então, no processo principal, a primeira etapa seria a contínua identificação de projetos Seis Sigma. Até nesse ponto, seriam projetos Seis Sigma potenciais. Então, por exemplo, nesse caso da empresa A gente não conseguiu obter evidências de que isso está procedimentado, muito menos praticado. Quer dizer, eles fazem no início do ano uma triagem dos projetos e a partir dali eles não mexem no portfólio. Então isso parece ferir, a gente vai discutir daqui a pouquinho, isso parece ferir um ponto bastante sério, que é essa questão do dinamismo, tão importante e necessário para o portfólio de projetos. Ok? Ponto segundo seria a pré-avaliação dos projetos Seis Sigma. E aqui tem uma interface muito bacana com o trabalho do mestrado, com o tema Seis Sigma, que é, por exemplo, essa questão do primeiro filtro. É problema devido a causas especiais? Então já está fora, já nem segue no processo. É problema não mensurável? Então já fica um pouco mais complicado. É problema com causas conhecidas? E aqui vale um pequeno parênteses. É muito comum a gente estabelecer metas do tipo quantidade de projetos desenvolvidos no ano. Isso é um perigo, porque o indivíduo pode, de repente, tomar um problema onde ele já sabe a causa e contar uma história de frente para trás como se aquilo fosse um projeto Seis Sigma. Então, problemas onde as causas já são conhecidas, não cabe a utilização do método do Seis Sigma. Ok. Então, nessa pré-avaliação, essas iniciativas de melhoria sairiam, né? Então a gente faria a categorização dos projetos Seis Sigma. Aqui é um ponto bastante importante, que foi fortemente sinalizado pela Marli, que é a boa parte dos autores sinalizam aqui simplesmente a categorização em Green Belt e Black Belt. Quer dizer, isso é suficiente. Parece uma classificação simplista. Ok. Para então, após a categorização, o levantamento de informações detalhadas dos projetos Seis Sigma, para facilitar a avaliação, primeiro individualmente dos trabalhos, né, e na sequência, uma avaliação que eu já adianto aqui, que é pouco feita, que é a avaliação das interações. Quer dizer, eventualmente um projeto que individualmente se encontra lá embaixo na lista pode ser um viabilizador de um projeto que está lá no alto, né? Então essa questão das interações, elas precisam ser avaliadas para então trabalhar na priorização dos projetos Seis Sigma, para enfim tratar do balanceamento. Quer dizer, eu vou tratar de quantos projetos Green Belt, quantos Black Belt, para fazer, por exemplo, a alocação de recursos, que é o passo seguinte, né? Então aqui a gente está acompanhando que essa referência colocada aqui trata-se da avaliação da empresa A. Então, voltando aqui, por exemplo, com relação à alocação de recursos, a gente observou que existe um descuido bastante grande, né, em relação a esse tópico. Okay? A gente vai discutir as consequências disso já aqui à frente. Com relação à representação gráfica, eu já adianto que as 5 empresas foi uma coisa bastante curiosa. Né? Um gráfico de bolhas que é bastante colocado, nenhuma das 5 empresas utilizando. Para então a realização dos ajustes finais no portfólio para fazer a apresentação principalmente para os stakeholders, os envolvidos. Ok. E com relação ao processo auxiliar 1, que trata especificamente da avaliação da estratégia do negócio, um ponto bastante interessante é que foi observado que existe o tratamento da estratégia do negócio, mas o desdobramento disso para o portfólio de projeto Seis Sigma se mostrou bastante fraco. Ok, com relação à constante avaliação do desempenho de portfólio de projeto Seis Sigma, para o caso da empresa A, a gente observou que existe a prática, mas de forma não muito robusta. Ok,
Ok, então esse retrato é bastante importante, né? Esse retrato é bastante importante. Então a gente consegue observar que para a empresa A diversas oportunidades de melhoria com relação em comparação com o modelo teórico conceitual. Essa mesma análise foi realizada para a empresa B. A empresa possui 900 funcionários, dos quais 5% são certificados em Six Sigma, estão trabalhando desde 2005 e tem um Black Belt full time, trabalhando full time. Inclusive, curiosamente, essa empresa fica aqui perto, fica em Curitiba. E já adianto que foi o cenário mais convergente com o modelo teórico conceitual encontrado. E talvez não coincidentemente, não lá na frente, o que apresentou melhores resultados em termos financeiros, em termos de tempo de desenvolvimento de projetos, em termos de quantidade de projetos desenvolvidos. Então a gente percebe aqui que apenas 2 caixinhas apresentaram gaps consideráveis. Essa mesma figura para a empresa C, que tem no Vale do Paraíba, 600 funcionários, dos quais 15% são certificados desde 2002 e tem um Black Belt trabalhando em tempo parcial, que foi o cenário de menor convergência em comparação com o modelo teórico conceitual, uma série de lacunas aqui identificadas em vermelho. Ok, e a empresa B, com 120 funcionários, dos quais 67% são certificados, desde 2015 trabalham, e tem um Master Black Belt trabalhando em tempo parcial. Ok, essa empresa tem um cenário mais maduro que a empresa C avaliada, né, mas também apresentando divergências com relação ao modelo. A empresa E, na região de Piracicaba, 600 funcionários, dos quais 8% são certificados, desde 2012 eles trabalham, e tem um Master Black Belt trabalhando com dedicação exclusiva. Ok, um cenário também mais maduro, né, do que na empresa C, quase próximo da empresa B, e de novo, talvez não coincidentemente, a empresa E e a empresa B apresentaram os melhores resultados financeiros. Ok, então a partir disso, trabalhou nas análises, na análise intercasos. Então aqui a gente tem representado por empresas, né, cada um dos elementos do processo de gestão de portfólio e, obviamente, para a identificação de padrões e para cruzar com os resultados obtidos em cada uma das empresas, esse tipo de cenário é bastante interessante, né? Quer dizer, aqui pouco desenvolvido e aqui bastante desenvolvido, né? Quer dizer, isso aqui é bastante interessante. Agora, os cenários onde nós tivemos pontuações iguais também merecem investigação. Por exemplo, na questão da categorização, aqui mora uma oportunidade que é bastante convergente com a literatura que foi investigada, que foi utilizada, mas vale aqui um alerta, inclusive foi colocado como oportunidade de trabalhos futuros, a categorização simplesmente como projetos Green Belt e projetos Black Belt. Com relação à avaliação da interação entre os projetos, né? Então aqui também mora uma oportunidade, né? Tem 5 empresas avaliadas, uma delas realiza essa atividade que, como a literatura coloca, é bastante importante. O projeto que está lá embaixo, de repente sim, um viabilizador de um projeto lá de cima. A representação gráfica, né, nenhuma das 5 empresas utilizaram sequer um gráfico de bolhas, né, que é um clássico na gestão de portfólio de projetos. Vou trocar o microfone, pode trocar? E, ok. E com relação aos ajustes no portfólio, a gente observou que as 5 empresas parecem fazer de forma bastante robusta. Okay. Esse ponto também merece uma investigação, que é o fato da avaliação da estratégia do negócio acontecer, mas o seu desdobramento na gestão de portfólio de projetos em si não acontecer da forma devida, como está apresentado aqui. Ok? E como foi falado, cruzando contra os resultados obtidos nas 5 empresas, e aqui só para a gente entender um pouquinho, acabou definindo uma quantidade média ponderada de projetos por belt, para ter uma ideia da complexidade do portfólio, quer dizer, para fazer uma análise tão mais justa, né, dos resultados obtidos em cada uma das empresas. Então a gente observa que além da empresa B ter apresentado o melhor resultado financeiro, quase US$ 1 milhão, 50, com a média de US$ 57 mil por projeto, o menor tempo de desenvolvimento de projetos
E o maior percentual de projetos que atingiram as suas metas, além disso, ela apresenta a maior quantidade de projetos por belt, que ponderado do que a gente considerou um projeto Black Belt de complexidade 4 vezes maior que o projeto Green Belt, referência ao tempo de treinamento. Então, quer dizer, a gente teria aqui 2 projetos por belt, quer dizer, em termos de complexidade do portfólio de clientes sensível, a empresa B apresenta um portfólio mais complexo. Ok? Então, a partir disso, entende-se que os elementos da gestão de portfólio de projetos, se bem executados, eles influenciam positivamente o CCI. Porque no chart anterior, no slide anterior, lembrar que a empresa B que apresentou os melhores resultados é aquela empresa que apresentou maior convergência nas suas práticas de um modelo teórico conceitual. E elementos da gestão de portfólio de projetos, se mal executados, influenciam negativamente o CCI. Ok? Então, a partir disso, a gente refuta a primeira proposição, que é de que as empresas brasileiras do setor automotivo que utilizam o Six Sigma praticam a gestão de portfólio de projetos Six Sigma de forma convergente ao que a literatura tem colocado, pelo fato de ter concluído, ter constatado diversos gaps. E valida a segunda proposição de que a prática da gestão de portfólio de projetos contribui para a obtenção de resultados positivos com o Six Sigma em indústrias brasileiras do setor automotivo. Ok? Então, com relação às implicações para teoria e para a prática, a gente pode passar mais um pouco. Destacar que esse modelo teórico conceitual está sendo utilizado pela Verify com resultados bastante interessantes. Inclusive, tem uma ideia de coletar esses dados para tentar uma publicação mais no formato pesquisação. Eu tive a oportunidade de já tratar desse modelo na Nielsen em nível global. Eu tenho um gestor que fica nos Estados Unidos. Ele gerencia um hub global e demonstrou bastante interesse pelo modelo. Então, a contribuição para a prática parece ser relevante. E com relação à teoria, destacar as publicações. E o diagnóstico do setor automotivo brasileiro e das fragilidades dos programas Six Sigma parece ser uma contribuição bastante relevante. Okay? Com relação às limitações, deixa claro que é um estudo de caso por natureza, precisa desse cuidado com relação à generalização dos resultados obtidos, né? Não tem validade estatística, diferente do TNC. Deixa claro que foi estudado o setor automotivo brasileiro, autopeças que não fornecem para montadoras asiáticas, importante também, e empresas que utilizam Six Sigma há mais de 5 anos. Ok, então como recomendações para trabalhos futuros, talvez valha a pena investigar os demais elementos que contribuem para os resultados positivos com Six Sigma, analisar até que ponto essa característica de relativo caos no setor automotivo significa cenário complicado para a utilização do Six Sigma, entender o mecanismo que condiciona a motivação dos belts, tratar desse tópico de forma quantitativa, inclusive isso aumenta o potencial, a chance de publicação, investigar os processos de gestão de portfólio de projetos Six Sigma em indústrias brasileiras de outros setores, né? não automotivo, como foi aqui apresentado. Ok? Então, como foi falado, esse trabalho foi publicado no Enegep e na revista Gestão de Projetos, e já passou pela primeira triagem do Quality Management and Business Excellence. A gente tem até o final do ano para receber o parecer final. Ok? Com relação às referências bibliográficas, um predomínio de publicações dos últimos 10 anos para cá, publicações de origem internacional, um predomínio de artigo, como era esperado, e apesar dessa natureza abordagem qualitativa, a gente conseguiu aí um predomínio também de periódicos com fator de impacto diferente de zero. Na Unesp, eles pedem acima de 0,3, né? 0,3. Ok, então esse é o meu trabalho, eu estou à disposição para perguntas. Marli? Obrigada, Marcelo. A gente faz assim, a gente primeiro os dois apresentam, depois a gente vem aqui, senta aqui e fica debatendo aí o tema. Eu vou chamar o Roberto. Obrigada, Marcelo, pela apresentação. Isso.
passo a palavra então para o Roberto Campaio para ele fazer a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado por terem compartilhado com vocês a minha experiência no mercado e a dissertação de mestrado mais velho. Nós tivemos a oportunidade de fazer mestrado com os dois. Os dois já defenderam o autor, isso aí. Estou estudando a percepção dos gestores no uso de ferramentas de estruturação de processo decisório. Peguei um caso de planejamento estratégico de uma empresa do Rio Grande do Sul e estou analisando a percepção de ganho que eles tiveram frente à literatura, o que eles estão editorializando com base num estudo de 2008 que avalia ganho de resultado estrutural do processo decisório. Então, a maioria dos autores que fazem esse estudo, mesmo antes da 76, já falam sobre isso, né? Do ganho de estruturar o processo. Tanto assim, não tem que estruturar o processo decisório. Mas o que eu quero trazer para vocês, se quiser explicar, o que eu quero trazer para vocês, além da dimensão acadêmica, também do aula da SPM hoje, é o que a gente tem vivenciado no mercado. Né? Então, eu não quero ficar falando muito só de HP, mas o que eu tenho vivenciado no mercado é as dificuldades. Então, primeiro eu convido a vocês a uma caminhada no seguinte. O meu histórico aqui com o processo decisório começou em 96. Eu, de origem, sou engenheiro mecânico, com especialização em física robótica, trabalhava no setor automotivo, fiz as normas brasileiras de robôs, fui presidente da Associação Brasileira de Comando Numérico de Automação Industrial, e em 96, aos 40 anos, me deparei com o seguinte: eu era consultor do mercado e o mercado sumiu, as empresas de autopeças foram compradas, e eu tive que me reinventar aos 40 anos. Eu era consultor da IBM na época. Eles me falaram: vai para os Estados Unidos e traz ferramentas de apoio à decisão. Nós estamos usando aqui o Expert Choice, no projeto do AS400, né? Aí fui para os Estados Unidos e fiquei amigo do Saad, o velho Saad, que criou a metodologia. Conheci a esposa dele, eu fiquei amigo dele, pessoal, dos filhos dele, e comecei a trabalhar com eles em 96. Né? Eu abri a empresa em 98 para consultoria em processos decisórios. E hoje são mais de 100 projetos, né, para bancos, indústrias, empresas de serviços, como a Marli falou, governo. Eu tive o prazer de, em 98, fazer o plano do governo Mário Covas, Agenda 21, desse trabalho sendo o jornal é Poupa Tempo, cuja uma análise está num artigo que a Marli escreveu com base nesses casos, né, que a gente viajou. E eu acho que os mais importantes, para relatar para vocês que eu acho importante, é a carteira de P&D da Petrobras, o modelo de gestão de P&D da área de abastecimento da Petrobras, a gente construiu junto com eles, o modelo de gestão de investimentos em função do Balance Scorecard da CEMIG, que eu acho que também foi importante. Foi uma reunião conduzida com o presidente e vice-presidente da CEMIG, acho que também foi marcante dentro do 100, né? O modelo da Apex, de liberação de investimentos no setor de exportação, de incentivo à exportação, também foi marcante para mim, mas se Deus quiser, os 100 estão sendo todos listados e espero poder, com a Marli, desenvolver um trabalho estatístico sobre esses projetos, né? Que foram projetos de governo da Ieda Cruz, do Mário Covas, o plano estratégico da segurança e meio ambiente da Petrobras, área de TI do Banco do Brasil e da Embraer, então são projetos significativos. Então, o foco é na gestão de negócio com apoio à decisão e otimização do resultado. Por que coloco isso? Porque existe uma grande dificuldade de quem trabalha com modelagem entender o negócio. Normalmente, quando eu chamo alguém para trabalhar comigo, ele não olha o negócio, ele olha o modelo. Então, eu quero chamar um pouco a atenção disso, porque olhando o modelo você esquece o cliente. Me lembra muito o desenvolvimento de TI nos anos 80, que o cara fazia o desenvolvimento para si, não é? E não para o cliente. Então eu tenho um pouco de dificuldade com isso, né? E por isso que eu gosto de pontuar isso. O modelo é para nos servir, não é para servir o modelo. Eu
mensagem que depois de muito tempo como engenheiro eu aprendi é: gestão é uma disciplina prática e humanista. Peter Drucker. O problema não é hardware, não é software, é people. Se você não tiver as pessoas envolvidas, o modelo não anda. Então, eu quero puxar um pouco a ideia do seguinte, para vocês que estão nos assistindo: lembrem que são pessoas que vão usar. Se elas não estiverem envolvidas, não usam. Eu tive projetos que morreram por não envolvimento do sponsor, por não envolvimento ou não explicação do que estava acontecendo. Né? Então, por exemplo, felizmente, o SEMPS da Petrobras é um modelo que é usado até hoje e está vivo. As pessoas entenderam. Eu fiz 10 carteiras de projetos de P&D e o modelo ficou implantado, ficou vivo lá dentro. Na realidade foi legal, começou com um piloto. O piloto deu certo, viraram 9 pilotos, virou padrão. Felizmente, alinhado com o que a Marli falou, onde que a coisa acontece? Eu tenho uma estratégia, tenho projetos e tenho recursos. Em algumas áreas, muito mais importante o humano do que o financeiro. Mas eu gosto de colocar esse slide pelo seguinte: eu tive uma pergunta de um cliente que foi doído para responder, mas eu respondi, deu certo, e eles estão conosco até hoje. Foi o seguinte: como é que você me garante que meu investimento está no lugar certo? Essa foi a pergunta. Então, a pergunta é: como é que os projetos contribuem com a estratégia? Número 1. Número 2, como é que eu otimizo o dinheiro para maximizar a estratégia? Tá? Então, a partir daí, a gente criou um modelo com metodologia HP para avaliar a contribuição dos projetos para a estratégia. E depois usamos um modelo de programação linear para maximizar o benefício ou a contribuição dos projetos em função dos recursos. Isso está implantado, a empresa chama Energisa, está à disposição se vocês quiserem entrevistar. Depois nós tivemos um caso mais bonito lá dentro, que foi o seguinte: eles questionaram o seguinte: nós somos o setor elétrico, e quem pauta para a gente que projetos são importantes são a ANEEL, porque a revisão tarifária sai em cima de índices de performance que eles colocam. Então a pergunta não é quais são os projetos prioritários, mas são quais são os projetos que contribuem para os gaps que eu tenho dos indicadores. Aí nós desenvolvemos um modelo financiado pela ANEEL, pela verba de P&D, um modelo de programação linear, de goal programming, né, para maximizar o conjunto de projetos. E aí tiramos um monte de conclusão interessante, que no fundo virou a dissertação de mestrado do meu filho, trabalhando no projeto, que eu posso passar para vocês também. Tá? Muito bacana. É uma outra visão. Indo em frente na busca por responder a pergunta, então a gente criou um modelo, fez a alocação, como eu falei para vocês. Mas dentro da dimensão que eu quero trazer esse papo, que é o que a gente faz para isso dar certo, eu me preocupo muito com estruturar o processo decisório e quem participa. Porque muitas vezes a literatura de processo decisório comenta sobre a decisão, mas esquece a execução. São poucos os autores que falam da execução. E na realidade, a decisão se conclui na execução. Não é na decisão. Né? Como costumo falar, decidir é muito fácil. O difícil são as consequências da decisão. Não é? Então, dessas dimensões, a primeira que eu quero alertar é o seguinte: mapeie o ambiente. Como é que é o fluxo de comunicação? Infelizmente, nós, técnicos, quem gosta de técnica esquece da comunicação. Sem conversas as coisas não andam. Então, quem está envolvido? Quem vai participar? Quem são os stakeholders? Qual o nível de acesso a eles? A gente esquece, a gente mapeia stakeholders, usa as regras, tudo, e esquece que são pessoas. Quais são os controles praticados na empresa? Quais são os hábitos disso? Qual é o nível de resistência à mudança que eu tenho? Aqui, só desse slide dá para falar um dia. Né? Por quê? Resistência à mudança. Eu já tive casos do presidente pedir o trabalho todo ser feito e a avaliação final do portfólio passava
por um diretor de engenharia que tinha 40 anos na empresa. E que ele apresentava os projetos dele assim: se não fizer, a empresa para. E aí o presidente, com medo da empresa parar, autorizava. Então, quando a gente fez todo um racional e chegou na mão dele, como ele viu que ia perder a força, ele pisou no tubo. Então, nós perdemos um ano de trabalho estruturado de gestão de portfólio, porque ele falava: senhor presidente, não é isto, se eu piso no tubo, quase que ele falou isso, né? Então, eu autorizo ou não. Então, a complexidade da resistência à mudança tem que ser mapeada, senão não começa. A complexidade dos projetos. Aqui as empresas confundem complexidade com risco, dimensões diferentes. Né? A complexidade do projeto e risco do negócio são duas coisas totalmente diferentes. E o nível de incerteza que você está trabalhando. Se for, por exemplo, na área de TI, eu estou entrando em tecnologias que eu não conheço. Tem que mapear isso para começar. Liderança. Quais são as relações de poder? De onde que está sendo usado a gestão de portfólio e com os demais líderes? Né? Como é que eu faço essa gestão? Existe o alinhamento dos gestores? Eu costumo, em alguns cursos para gestores, colocar quais são as suas 5 maiores angústias na gestão da estratégia. E sempre aparece que os diretores não conhecem da estratégia, ou não entendem a estratégia. É normal aparecer isso nos cursos. Então, o alinhamento da estratégia é extremamente importante para que entenda o que está sendo feito. Necessidade de controle. Qual é a necessidade de controle que é exigido para isso? Por exemplo, eu tenho encontrado muito pouco na literatura indicadores de gestão de CAPEX. Né? Até artigos de gestão de CAPEX são poucos, principalmente em português. Né? Encontrei um artigo da Buzara interessante, de 2009, acho, mas eu tive que criar para alguns clientes os indicadores de gestão de CAPEX. Número de projetos que entram no ano passado, número de novas demandas, né? A dimensão política da carteira, que todo mundo, a literatura trata pouco isso, né? O que eu falo, dimensão política é assim: Deus, na empresa, todas as empresas têm Olimpo, tem Zeus, Apolo, Afrodite, né? Se Zeus manda fazer um projeto, o projeto vai ser feito, o portfólio vai cumprir. E ninguém pergunta para parar quem para. Ninguém para para perguntar quem para, porque não tem recurso. Quem para, ninguém pergunta. Então a gente vai administrando as angústias, principalmente TI. TI acontece muito isso. Né? E aí eu brinco que o pessoal de TI mata uma virgem por dia para o vulcão não explodir, que nem faz os incas. E o vulcão explode independente das virgens. A experiência da liderança sobre o uso de ferramentas, sobre novos modelos de gestão e a estrutura de poder. Eu acho que são dimensões para se olhar antes de começar a gestão de portfólio. Próximo tópico que eu consigo colocar. Quando eu vou fazer o modelo de decisão ou quando eu vou colocar gestão de portfólio, quais são as perguntas que eu quero resposta? Se você não acerta nas perguntas, eu costumo falar o seguinte, né? Se resolver errado o problema certo, é bem melhor do que resolver certo o problema errado. Então, quais são as perguntas? Então, as perguntas, eu estou fazendo o portfólio para avaliar em função da estratégia? E aí já vem uma questão que eu quero colocar para vocês, que é assim, pela minha experiência, quando aparecem critérios de avaliação, alinhamento da estratégia, quem que é louco de falar que o seu projeto não está alinhado com a estratégia? Ou se você melhora, você põe uma escala altamente, moderadamente, muito pouco, quem que é louco de falar que não é? Eu já tive caso, Marcelo, não de Six Sigma, mas próximo, de que cama de hospital virou extremamente estratégico, porque como estava na lista há muitos anos e ninguém priorizava, o cara falou que era altamente estratégico comprar as camas de hospital da empresa. Então é uma coisa, Marli, que eu acho que vale a pena a gente tratar, que
alinhamento estratégico tem que ser um critério tão importante que ele é seletivo. Ou está alinhado com a estratégia ou não. Porque se você põe como critério, primeiro, o critério ganha um peso extremamente alto. E ele te desvirtua o modelo. Faz sentido? Né? A hora que dá um peso, os caras, alinhamento com a estratégia tem que ser alto. Quem que é louco de levar para uma reunião com o board que alinhamento de estratégia tem peso baixo? Então acho que é um ponto para se pensar. Quais são os benefícios que os projetos vão trazer? Daqui saem muitos critérios. Quais são os riscos que eu estou querendo avaliar? Quais são os retornos? Quais são os custos? Quais são as restrições? Eu me preocupo muito que eu estou vendo literatura no mercado colocando risco como critério. Desculpa, restrição como critério. Urgência é restrição. Urgência não é critério. Eu tenho artigos publicados urgência como sendo critério. Né? Então, se mistura critério, custo como critério te dá um viés financeiro em cima do modelo extremamente grande. O ideal seria o modelo ter benefício. Na realidade, as dimensões que o SAT coloca é o BOCR, que ele fala, benefício, oportunidade, custo e risco. Né? Que ele trata com um modelo chamado ANP, Analytic Network Process, que é para uma modelagem não linear. Né? Mas o que eu quero deixar claro aqui para nós é o seguinte: restrição é restrição, custo é custo, né? Retorno, risco, isso pode entrar no modelo. Com muito cuidado, como tratar. A metodologia. Qual a metodologia que eu vou adotar? Né? Para a priorização. Quais são os critérios? Critério tem que ser muito bem descrito porque é uma ferramenta de conversação. E ele tem que estar alinhado com as perguntas. Tá? Consenso. Consenso, depois de muitos anos, cheguei à conclusão, principalmente para nós latinos, que eu gosto de estudar muito como latino decide, que é conviver com aquilo sem falar mal no dia seguinte. Né? Que consenso, falar de boa, fiquei feliz, isso que eu quero, nunca vi. Né? É assim, quando a gente usa a metodologia HP com apoio de software que permite a discussão entre os critérios, existe a apropriação do grupo pelo resultado. E aí você consegue construir uma regra de convivência com o resultado. Eu acho que esse foi o ganho de todos esses projetos. Avaliação da contribuição das alternativas. No fundo, quando você faz um modelo multicritério, cada critério é uma dimensão de avaliação. Margem da empresa, satisfação, ROI. Né? Então, a sua pergunta é qual é a contribuição das alternativas para os critérios que você colocou que saíram das perguntas. Depois, análise de trade-off. Se você fez uma boa análise e a tua métrica está robusta, você pode fazer análise de trade-off mais transparentes, quer dizer, tangibiliza as conversas. Isso que é importante. Teve um caso de uma das grandes empresas brasileiras, entre as 5 maiores, que o diretor de TI me falou, sabe qual foi o grande ganho? Eu consigo falar com o diretor financeiro. Ele entende o que eu falo. Né? Então, o fato de tangibilizar te permite análise de trade-offs e análise de cenários. Essa análise de cenários é muito importante quando a gente usa uma ferramenta automática para fazer as análises de what if, que é aquele diretor que fala, mas e se? E se você muda o peso dos critérios na hora, te dá um novo cenário. Pode ser que o ranking não muda. Aí ele fica extremamente satisfeito. Né? Na verdade, uma análise de sensibilidade. É isso. Né? O duro, quando você faz com o Excel, que tem que parar tudo e algum estagiário fazer o Excel para a reunião seguinte. Aí você perde a temperatura. Tá? Ou então a gente conseguiu no escritório automatizar em Excel os ICs. Tá? Os what ifs. Transparência. Gente, aqui eu quero comentar uma coisa que estou vivenciando agora muito interessante. Que é o seguinte. Todo mundo pede transparência. Todo mundo. Não é? Queremos transparência no processo. Aí, a hora que a gente dá extrema transparência, todo mundo tem medo de aparecer tão transparente. Porque, deixa eu ver se faz sentido. Eu tive 2 projetos que
estão pecando de resultado por excesso de transparência. Porque quando você é muito transparência, o uso dos gestores da transparência é dar lambada e não aconchegar e orientar. Então, quando ele vem muito transparente, o gestor olha aquilo e fala, olha quando você fez besteira, você não olhou isso, você não olhou aquilo. O cara fala, tá bom, então transparência sumiu. Então veja, para que isto aconteça, para que isto tenha sucesso, para que tenha transparência, e é mais do que um caso, são 5 casos que eu estou sentindo isso em níveis diferentes, tem que ter confiança. Se não tiver trust nas relações, a chance de sucesso da transparência é difícil. O que a metodologia que a gente for utilizar permite são regras claras. O que eu quero dizer? De um lado é bom, de um lado é ruim, que é o seguinte. Nós estamos na época de budget das empresas. Todo mundo coloca 20% de gordura porque sabe que tem corte diagonal burro. Corta 5% todo mundo. O cara fala, tô dentro. Corta mais 5%, tô dentro. Quando você coloca regras transparentes, ou regras claras, essa conversa fica mais transparente. Todo mundo entra. Agora, volto ao problema do trust, da confiança. Confiança das relações. Tem uma coisa, Marli, que eu acho que valeria uns artigos legais, porque eu estou vivenciando muito isso. Né? Empresas que atingiram uma certa maturidade e a coisa não anda, porque a transparência não é para ser tão transparente. Não é não dá para ser. E outra coisa que eu descobri ao longo do tempo, e que algumas literaturas agora estão falando, é sobre a execução. Normalmente a literatura não fala da execução. Quem vai executar isso? Quem são os experts que eu vou envolver? Como é que eu faço para minimizar os vieses da análise do portfólio? Por que vieses? Porque muitas vezes as pessoas vêm com suas agendas ocultas. Você, como gestor, tem que saber ler o que está vindo. Quais são as agendas ocultas? Aqui tem artigos interessantes do Kahneman nas revistas da McKinsey, no Quarter da McKinsey. Tem alguns artigos interessantes do Daniel Kahneman, Nobel, né? Que ele trata bem esse aspecto dos vieses. De novo, como comunicar, por que está sendo feito. E, de novo, como controlar o portfólio. Então, isso daqui saiu muito da experiência, gente. Mas que eu estou lendo, estou estudando, tenho colocado. Tá? Aí sobra a pergunta seguinte. O que colocar em consideração? Eu só quero colocar, achei esse material no Gartner, no Summit de Business Intelligence de 2010, ele trata o seguinte, que você começa com projetos, ideias e alternativas. Você faz a seleção através de questionamentos, que é influências do mercado, da complexidade, do risco, do benefício e do custo. Aí começa uma sequência de atividades que eu coloquei dentro da dimensão do uso do AHP, quais são as perguntas que eu quero responder para poder criar o modelo. Definido o modelo, o próximo passo é o seguinte: alinhar a visão dos gestores com relação à importância relativa dos critérios. Porque, veja, se eu tiver critérios e não definir a importância relativa dos critérios, cada gestor vai priorizar os projetos de uma forma diferente, em função da sua lente ou da sua posição dentro da empresa. Né? Na realidade, o financeiro tem viés financeiro, o marketing. Então, é extremamente importante e tem dado muito benefício o alinhamento. Quer fazer a comparação 2 a 2, deixando todo mundo votar e abrir seus votos. Aí você pede para um explicar para o outro por que votou. E aí você vai, aos pares, construindo uma visão do grupo. Tá? Eu não aprofundei isso aqui, porque minha visão era mais um lado, mas podemos falar sobre isso. Feito isso, o próximo passo, alertar uma outra coisa que eu tenho dentro da literatura. O AHP, tradicionalmente na academia, trata sempre comparação aos pares. Mas o Ernest Forman,
que criou o Expert Choice, que é um doutor também, né, trouxe o conceito de criar rating scales, que é uma métrica de 0 a 100% para cada um dos critérios, que me permite votar mais do que 8 ou 9 projetos, porque a literatura trata que a comparação 2 a 2 vai até 9. Se eu tenho uma carteira de 80 projetos, 2 a 2 eu fico anos. E tem um outro aspecto que é o seguinte, eu perco a consistência. Né? Eu consigo, na memória de curto prazo, armazenar no máximo 9 informações ao mesmo tempo. Por isso que é a regra do 7 mais ou menos 2 que é usada aqui na metodologia. Então, se eu usar uma métrica de ratings para cada critério, eu consigo avaliar qual é a contribuição de cada projeto para os critérios. Tá? Então, o que eu estou avaliando é a contribuição dos projetos para os critérios. Se os critérios saíram do Balance Scorecard, por exemplo, como eu tenho em alguns casos, eu estou vendo a contribuição dos projetos para os objetivos estratégicos, priorizados pela diretoria, numa dimensão de tempo. Aí, o que eu quero colocar é, como a métrica vai de 0 a 100%, às vezes me acontece que a carteira de projetos, o melhor projeto, quando eu comparo com os objetivos estratégicos, tem peso de 40% no total. Então, ele não contribui para essa estratégia. E eu quero trazer o conceito para a literatura, Marli, que eu não vi ainda, da força da carteira. Quando eu coloco métrica, qual é a força da minha carteira para essa estratégia? A literatura não trata isso. A partir do momento que são projetos, eu faço. Tá? Então, eu acho que vale a pena a gente tratar e trazer para a literatura, gostou, né, Mônica? Da força da carteira. Tá? Para saber, eu estou colocando o dinheiro no lugar certo? Essa é a pergunta. Tá? Se der tempo, eu abro outros slides, depois explico. Agora, tem duas coisas ocultas aqui que eu quero colocar, é o seguinte. Só uma coisa fechando. Ficou claro que o que eu avalio na contribuição, uma métrica do tipo HP, pode ser elétrico, PT, qualquer um outro, eu avalio a contribuição dos projetos para os objetivos que eu defini. Se eu sei de um Balance Scorecard, eu tenho a contribuição disso daqui para a estratégia. Tá? Com muito cuidado, que Balance Scorecard é não linear, porque tem vários links. Então, se eu for usar HP, eu tenho que saber como fazer o recorte. Senão, eu tenho que usar o ANP. Existe oculto aqui duas coisas. Um são as restrições. Orçamento é restrição tempo, urgência é restrição recurso humano, é restrição interdependência de projetos, que você falou, Marcelo, do primeiro avaliar, é restrição. Eu tenho que tratar isso não numa metodologia multicritério, mas numa ferramenta, por exemplo, de programação linear, para me dar esse tipo de análise, senão eu não consigo fazer. Tá? E dá para fazer facinho em Excel. Né? Ou a dependência de estratégia com projeto. E uma outra dimensão que o gestor tem que aprender, ao longo do tempo eu vi isso, que é a dimensão das armadilhas dos vieses, os custos afundados, as agendas ocultas, as âncoras, tolerância ao risco, e aqui tem um monte, né? O gestor tem que saber ler isso. Tá? Agora, a experiência que eu tenho é, quando eu uso um modelo de HP que eu consigo que todo mundo vote, isso daqui se dilui bastante, o efeito disso. Porque como um tem que explicar para o outro o porquê, tá? Ele sai da fase do sistema 1 do Kahneman, que é a intuição, e vai para o sistema 2, que é a razão. Ele tem que começar a explicar. Bom, indo em frente, quando você compõe uma carteira deste tipo, né, onde você tem o peso dos objetivos estratégicos e a contribuição do projeto para cada objetivo estratégico, eu tenho uma análise de trade-offs interessantes. Por exemplo, os meus objetivos estratégicos são estar entre as melhores empresas para se trabalhar, garantir agilidade e conformidade, promover a integração das áreas, otimizar despesas operacionais e otimizar os usos ativos. Legal?
Se eu fiz as métricas corretamente, eu vejo que o projeto de cima dá uma pequena contribuição para promover a integração das áreas. Mas o de baixo dá uma contribuição maior. Então, se eu tiver que fazer comparação no momento da empresa entre este e este, se o meu objetivo mais importante for promover a integração, esse projeto terá mais contribuição que este. Aí as conversas ficam plausíveis. Não fica eu acho que. As conversas são tangíveis, que eu comentei para vocês. Então, o que eu acho, se vocês falarem, Camanho, depois de 15 anos, qual o grande ganho que você vê de usar HP? Eu falo, olha, é de tangibilizar as conversas. Esse foi o grande ganho. Se o método é bom, se é ruim, se prometer melhor, eu não sei. Eu sei que eu vi em 15 anos, em mais de 100 casas, que toda a declaração de todo mundo que a gente faz o trabalho é o que você achou de ganho. Tangibilizou as conversas. Todo mundo entendeu o que nós estamos fazendo. Então, o fato de ter todo mundo entendido e conseguir avaliar gera um movimento que te busca resultado muito melhor do que quando a metodologia é a dos decibéis, como eu escuto falar, né? É de quem grita mais leva. Metodologia dos decibéis. Então, outra coisa que eu queria trazer para a discussão é a seguinte: quando a gente faz a pontuação dos projetos com relação aos critérios, isso vem do inglês chamado de priorização. E eu vejo que meus clientes enxergam que isso daqui é a ordem no tempo de fazer, porque esse é prioritário, esse é outro. E é mentira, porque esse projeto vai levar 2 meses para fazer e dar uma grande contribuição, e esse daqui levar 3 anos e ele tem que começar antes deste. Sequenciamento e priorização são 2 coisas diferentes. E a literatura não trata muito bem isso. Ou se trata, as pessoas não entendem muito bem isso. Tá? Então, isto chama de priorização, mas no fundo o que eu leio é composição da contribuição dos projetos para os objetivos. Tá? Eu quero deixar esse alerta porque eu vejo que tem gente que quer martelar e pôr isso no tempo. Mas o tempo de execução é o que vai me dar a dimensão. Perfeito? Então eu queria agradecer, Marli. Espero ter trazido algumas contribuições para o debate. Obrigada, Roberto. Vou chamar então o Marcelo e Roberto aqui para ficar aqui na frente, para a gente conversar um pouquinho. Acende a luz, Marcelo. Fica a cadeirinha ali para você. Bom, gente, então vamos para a parte do debate, que eu sempre aproveito e começo fazendo um monte de perguntas, depois eu abro a palavra. É que eu acho que tem bastante. Assim, se a gente for pontuar em alguma etapa do processo, cada um abre um leque enorme de opções, né? O Camanho aqui nessa apresentação, ele falou bastante dos modelos de apoio à tomada de decisão. Se a gente for olhar nesse conjunto de modelos de apoio, a gente tem vários pesquisadores que ganharam o prêmio Nobel. O problema de portfólio, de seleção, é um problema clássico matemático. Então, é um problema que atrai. A gente tem periódicos, não só da área de Operations Management, mas também um que chama Portfolio Management, que cuidam basicamente da elaboração de como equacionar modelos de decisão a partir de parâmetros distintos, modelos sofisticados. Então a literatura fala muito disso, quer dizer, é um tipo, a parte mais de apoio metodológico é muito rica, mas há um fosso, que é um pouco do que você fala, entre esse ferramental disponível e aplicação nas empresas. Né? Primeiro, porque boa parte desse ferramental é pouco friendly, ele é feito na base da modelagem sem pensar como é que seria o processo de utilização. E nesse ponto, alguns softwares foram tomando espaço aí junto às empresas porque tornaram alguns processos, os mais conhecidos, os mais difundidos, mais friendly. Né? E não tem nenhum tomador de decisão que queira delegar. Eu acho que uma questão fundamental no processo de gestão de portfólio é que gestão de portfólio tem uma dimensão política.
E nenhum tomador de decisão quer abrir mão esse seu potencial de influência política, porque senão a gente não precisaria de CEO, não precisaria de liderança, né? Ele é um processo político no sentido bonito, né? A gente tem falado muito política com a história do mensalão, que política é a atividade mais nobre. As empresas também se exerce política, e quem exerce isso é o grupo mais sênior, o grupo a quem está atribuída a responsabilidade de decidir, né? Então, a atividade de gestão de portfólio, ela não pode alejar isso, porque a hora que a técnica suplanta o tomador de decisão, acabou, né? Então, eu acho que a gente tem a academia já ofereceu um pacote muito grande de ferramentas que as empresas podem usar. Não é falta de ferramenta. A indústria de TI ofereceu um elenco bastante grande e friendly de ferramentas para tomar decisão. Agora, é um processo difícil de estruturar nas organizações. A gente vê que, se pegar aquela sequência toda de atividades, existe uma concentração na parte de priorização e às vezes feita sem usar nenhuma dessa riqueza que a gente comentou agora de ferramenta e de técnica, né? Então, durante o processo de planejamento estratégico ou durante a revisão do Balance Scorecard, se faz uma priorização dos projetos na área de crescimento e aprendizagem, ou então, se tem um processo mais formal, na hora de alocação do orçamento, se faz um processo de priorização. Talvez esse, e nos teus resultados aí, queria provocar, isso aparece bem, né, que essas atividades em detrimento, por exemplo, da interdependência, que ambos falaram que é ignorada, né? A questão da interdependência, ela tem várias facetas, né? Uma delas é a dependência direta entre dois projetos que estão no portfólio, mas tem a dependência temporal, tem a dependência de recursos, né? Então, um projeto lá na frente vai precisar de competências e capacidades que vão ser desenvolvidas no projeto anterior. Então, tem uma série de interdependências que a literatura propõe, mas que também se discute muito pouco na prática, né? E o outro ponto, além da interdependência, que eu acho que é um fosso, é a questão da categorização, né? Porque a categorização é a questão de estruturar o processo decisório. Vou ter uma cesta só? Vou ter várias cestas? Como é que eu defino qual a cara das cestas? Que é a tipologia, que é a categoria. A categoria significa cada grupo vai estar numa cesta diferente, brigando por um pacote de recursos diferente, talvez até o fórum de decisão, os stakeholders, seja diferente. Então, essas duas etapas, que não são consenso, a gente tem até um artigo submetido na Project Management Journal que faz uma revisão de literatura, e talvez esses duas etapas do processo grande, todo mundo fala de avaliação individual de projeto, todo mundo fala de priorização, de seleção, de alocação de recursos, de balanço. Algumas etapas são quase que consenso na literatura. Categorização não é. Existe aí uma discussão, uma controvérsia com relação à questão da categorização. A questão dos fóruns, né, a questão comportamental que você levantou bastante, é uma questão que ainda está muito embrionária na discussão de portfólio. O que entraria ali na questão comportamental? Desde aspectos relacionados à confiança, né, daquele grupo tomador de decisão, comunicação, uma série de aspectos que seriam fundamentais nesse processo e que são negligenciados de fato pela literatura. Começou a ter uma preocupação maior agora, a gente vê surgir alguns artigos na área comportamental nesse processo, mas ainda é muito. Isso. E aí, em geral, o pesquisador foge de tudo que é difícil modelar metodologicamente, né? E essas questões comportamentais exigem, né, cuidado, geralmente técnicas mais qualitativas, e a gente tem agora uma preocupação maior. Então, eu queria passar a palavra para vocês falarem aí dessa questão da deficiência, um pouquinho dessa percepção, se você acha mesmo que o fato dos softwares, você que tem essa experiência, trouxe uma apropriação do tomador de decisão desse processo mais estruturado, sem o receio de perder a dimensão política que ele tem. Eu acho que isso é fundamental, né? A hora que você estrutura, nenhum tomador de decisão quer perder essa dimensão política. Então, o consenso, o diálogo, a negociação tem que estar, né? Então, como é que você mantém essas duas coisas? E aí, essa questão da interdependência, da categorização, e no contexto de projeto Seis Sigma, que é um contexto muito particular, né? Os requisitos e tal são bem delineados na literatura. Então, vou passar primeiro.
Pode ser. Não pela idade, meu cabelo é bem mais branco que o do Marcelo. Mas é interessante o seguinte, a ferramenta na construção do modelo e na discussão ajuda demais, e a declaração de todos eles, tem algumas entrevistas já que eu tenho comentado, é de que o ganho foi todo mundo se sentir dono e participar da discussão. Tá? E a priorização sai, mas no momento 2, Marli, é interessante que dependendo da estrutura da empresa, aqui não é uma ferramenta de apoio à decisão. Então eu vou dar um caso que eu posso comentar, que foi o caso do governo Mário Covas. O Rodonel era de 80 projetos, 23º colocado. Aí o Mário Covas falou, não, o Rodonel vai ser feito, o problema é ver os outros 79. Então, no fundo, tem essa dimensão que eu acho que a ferramenta serve, de novo, como uma ferramenta de conversação, de você avaliar a contribuição da carteira de projeto para o negócio. Né? Olhar a força da carteira, me preocupa muito a força, porque o mercado não olha isso. Uma outra coisa que me chama a atenção, que eu queria deixar aqui gravado, para a gente pensar na academia e deixar mais claro, é que por não conhecer ferramentas de apoio à decisão, normalmente se usa escala 135, que é uma escala intervalar. E se multiplica 135. Multiplicar a escala intervalar é proibido, mas o pessoal multiplica. E aí faz a priorização e fica um monte de projeto com a mesma prioridade. Né? E em vez de se perguntar, será que a escala é correta? As explicações que eu tenho são maravilhosas. Assim. Você vê como nossos projetos são homogêneos. Aí eu falei, como é que eu começo a bater? Eu falo, né? Porque assim, é interessante. Outro dia eu estava dando um curso e comentei isso. Eu mostrei, né? Fiz a escala 135 e mostrei que vi um samba do crioulo doido. Aí tinha um cara na sala e falou, mas eu acabei de publicar um livro 135. Eu falei, na próxima edição você muda. É uma oportunidade. Não, mas é um alerta para ficar para academia, porque o 135 é prático e na literatura, alto, médio e baixo, todo mundo usa. Né? Eu vi um caso de um diretor de TI cair porque ele apurrinhou a empresa inteira durante 3 meses para priorizar projeto. Quando empatou tudo, quando foi todo mundo para reunião, tinha gente que falava, não, mas é claro que o meu projeto, este projeto é mais prioritário que aquele. Todo mundo concorda. Aí um mais genial fala, os números não mentem. E aí não ajuda nada, porque a busca é por discriminar projetos. É por isso que você está fazendo isso. Então, eu queria deixar esse alerta. Né? Então, as conversas, Marli, é muito rica. Nas empresas que têm ambiente de caminhar, a minha visão foi assim, tem sido perfeito isso. Né? Por exemplo, você pega um CEPS Petrobras, pega uma CEMIG, as coisas caminham. Em algumas morrem porque o excesso de transparência é mal usado. Né? Isso tem me frustrado. Aí eu fui buscar por quê. E eu estou vendo que é a falta de confiança, porque principalmente nos projetos de CAPEX, quando as pessoas colocam, né? Os projetos de CAPEX são projetos de investimentos para... Na empresa você tem o OPEX, que é na tua casa. CAP, OPEX, né? As empregadas têm que pagar, água, luz, telefone, você paga para viver. Né? Por exemplo, você comprar uma televisão, você fez um CAPEX. Aí você fez um investimento. Aumenta o teu OPEX, que aumenta a tua conta de luz. Tá? Então, o CAPEX você chamou um pedreiro para arrumar a cozinha, porque vai ter uma grande festa. Então, você fez um investimento para manter o negócio funcionando. Isso é CAPEX. Né? Aí toma cuidado, porque você vai para o efeito Jaque. Já que eu estou aqui, troca a pia, troca a porta. Aí é custo fundado. Né? Puxando um pouco o problema das categorizações da falta de literatura. Eu sofri muito isso e a gente fez uma categorização para algumas empresas que deu certo. Se quiser, eu tenho um slide aí para mostrar. Você quer que mostre? Só um minutinho. Porque o que a gente sentiu é o seguinte. Eu espero que dê para ler, porque a letra é pequena. Mas... O que a gente sentiu? Que quem vai categorizar tem que ter regras claras, porque é zonas cinzentas. Então, nós criamos projetos estratégicos, projetos fiscal, legal e normativo, projetos de sustain não operacional, porque a cama
no caso da empresa, cama de hospital, ninguém pagava, porque a carteira de projetos aquilo sempre não era prioritário. E projetos de melhoria e de sustento operacional. Então, esse conjunto de carteira a gente aplicou em vários clientes e deu certo. Tá? E aí você tem que criar uma regra clara para passar pelo filtro. Então, a primeira pergunta é: o projeto desenvolve competências essenciais aliadas com a estratégia para o futuro? Sim, então ele é estratégia. Tá? Aí você tem que olhar, porque tem projetos que são cinzentos. E aí você tem que ter um comitê para saber aonde que ele cai. Tá? O projeto tem o objetivo principal do projeto atender alguma exigência legal? Sim, fiscal, legal e normativo. Esse dinheiro, eu aprendi com o Pierre Erdős da GV que dinheiro tem cor na vida da gente e não sabia. Né? Dinheiro vermelho, água, luz, telefone, escola das crianças, plano de saúde não é teu, ele é vermelho. Não é seu. Qual o seu salário? 5 mil. Mentira. Seu salário é 2, porque 3 já tem dono, é fiscal, legal e normativo. Nas empresas, às vezes isso frustra, porque quando cai aqui, o cara fala, mas calma aí, e se eu correr o risco da multa? Eu falei, então, vamos rodar um Monte Carlo para ver o que acontece, mas fiscal, legal e normativo é sério, tá? Aí, se o projeto passou pelos dois filtros, o projeto impacta ou ajuda a manter os indicadores, custo do produto final, qualidade do produto, segurança do meio ambiente, eficiência de produção industrial ou meio ambiente? Sim. Então, ele vem para cá. Se ele não, ele é um sustento não operacional. Tá? Mas isso foi ao longo de anos que foi criado. Né? E depois, indo em frente às perguntas, eu tenho sustento operacional e projetos de melhoria. Tá? Com isso, cada cesta tem critérios diferentes, porque a contribuição é diferente. Né? Fiscal, legal e normativo, a melhor saída que eu achei até agora é urgência e importância, porque ele tem que ser feito. 2 critérios só. Tá? Os outros vale múltiplos critérios. Tá? Mas isso daqui saiu da prática. A gente procurou muito, falei com o Rock, acho que tinha até falado contigo. O melhor que a gente achou, o mod que também achou, foi da Cranfield, que é para a área de TI, que tem 4 cestas. Tá? Mas tá bom, obrigado. Eu vou fazer 2 ilustrações aqui que eu acho que reforçam pontos colocados. Achei muito interessante essa questão do perigo da gente deixar as coisas muito claras e transparentes. Um exemplo, um exemplo assim recente, né, de um projeto Seis Sigma de sucesso, mas que na fase de análise deixava bastante claro algumas fragilidades que duraram bastante tempo, sabe? E assim, houve um pedido, assim, uma súplica dos envolvidos para que aquilo não viesse à tona, para que então acho que ilustra muito bem o que foi colocado com relação a esse outro lado da moeda da transparência. É, então, vamos dizer, eu acho que talvez isso seja bastante dependente da cultura, né? Quer dizer, até que ponto a exposição disso no nível da chinelada, né? Então achei muito interessante. E um outro ponto que eu queria colocar aqui com relação, achei bacana o exemplo do Rodoanel, né? Quer dizer, o Mário Covas, ele, de certa forma, ele feriu aquela priorização e legal. Gostaria só de colocar aqui um exemplo onde eu vi isso acontecendo, mas infelizmente o resultado não foi tão positivo, exitoso como no caso do Rodoanel. Isso acabou vazando para a mídia, então não tem problema citar aqui o nome da empresa, Delphi. Até foi aí que eu conheci a expressão Pet Project, pet de animal de estimação, quer dizer, projeto de estimação. Um grande líder que era apaixonado por solda ultrassônica, né? E solda ultrassônica, a expressão é glamourosa, né? Solda ultrassônica é muito mais bonita que solda ponta, né? Solda por resistência. A Delphi investiu 50 milhões de dólares num processo para junção de cabos multifilados a terminais metálicos utilizando solda ultrassônica, porque um grande stakeholder, um cara bastante de cima, era um grande
priorização, foi lá para cima, bastante investimento, laboratórios, pessoas trabalhando, e o resultado foi ruim. Então, do outro lado, esse perigo. E queria aqui compartilhar um terceiro caso, para passar a bola de volta e tentar pedir ajuda dessa sua experiência, que foi o seguinte, com relação a essa questão que a Marli colocou de categorização, no começo do trabalho do doutorado, fiquei assim, fascinado, fiz a disciplina MAD, né, Método de Auxílio à Decisão, deu HP, achei barato e tal, e o modelo nem estava desenhado ali, modelo teórico conceitual de gestão de portfólio de projeto 6 Sigma. Mas essa simples ideia de critérios, pesos para os critérios, e com isso a gente pode dar uma cara mais bacana, organizar, priorizar os projetos 6 Sigma, achei um barato. E quando eu fui no grande cara, para ele então definir os pesos dos critérios, eu senti uma coisa assim do tipo, não quero assumir não sou eu que vou dar essa figura aí não, né? Eu gostaria de saber se nessa sua jornada longa aí, mais de 100 projetos, se você já se deparou com isso, como tratar, porque eu acho que foi muito bacana, assim, a colocação que foi colocada, quer dizer, o cara de finanças vai querer puxar os projetos de finanças, o cara de manufatura, né, output, qualidade, assim por diante. Então, quando eu fui no grande cara, ele simplesmente não definiu esses pesos, sabe? Ele puxou para trás, né? Então, eu gostaria de saber se você já se deparou com isso e como tratou. Obrigado, Marcelo. Eu me deparei com o seguinte: existem algumas empresas que implantam, né, que são de cultura mais tradicional, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, né, que o gestor senta comigo e fala, senta aí, deixa eu fazer a priorização. E aí ele define os pesos, fala, bom, os pesos são esses, pode ir em frente. Há pouco tempo, o CAPEX de uma multinacional da área de alimentos foi assim. Os critérios são esses, o pessoal definiu, tá bom, então senta aí. Põe 30, 40, 70, não é assim, cara. A brincadeira não é essa, é para comparar 2 a 2. Eu já sei quanto vai dar, eu falei, mas vamos comparar 2 a 2 e constrói um raciocínio. Por quê? É interessante isso notar o seguinte, quando você vai dar nota, tem 4 critérios. Vou comprar um apartamento. Qualidade da localização, infraestrutura do prédio, se é perto ou longe da casa da minha sogra e vizinhança. Né? Se eu falo, bom, é 40, 30, 70 e 10, seja o que for, eu esqueci de perguntar o que é mais importante, qual a importância relativa deles para mim. Então, quando eu dou nota direta, eu perco a referência da importância relativa. Então, a graça do comparar 2 a 2 é que te permite uma construção de entendimento deles. Né? Então, voltando à sua pergunta, eu já tive casos de executivos que pegam e fazem isso, só que aí as pessoas que vão avaliar ficam com raiva e a coisa não anda. Né? Como já me aconteceu assim, Camanho, tem como dar um peso 2 para mim na minha votação? É verdade. Eu voto por 2? Tem. Só que quando você abre isso e o povo sabe que ele está levando 2, escracha tudo. Perde. Perde credibilidade. O pessoal fala, se assim eu não brinco. No fundo é isso. Então, a minha experiência tem sido o seguinte. Eu enxergo o seguinte, Marcelo. O mundo cada vez mais está por construções. Né? Tem a liderança, tudo, mas os grandes líderes são grandes maestros e tem que tirar o melhor das pessoas. A sua geração e a geração que está vindo não aceita isso. Ele sai do emprego. A geração Y não sai, o cara abandona. Ele não quer saber, ele vai ser cozinheiro. Já tive alunos assim. Né? Então, eu acredito que nós estamos indo por um caminho de construção do conhecimento. Né? As próprias redes sociais estão trazendo conhecimentos colaborativos. Então, a dimensão colaborativa eu acho que é extremamente importante para construir o aprendizado da equipe. O que eu vivencio é, dependendo da cultura da empresa, ou o gestor faz esse jogo e a coisa aí não anda, eu já sei que meu projeto morreu lá, porque as pessoas não têm aderência quando vem top-down, né? Não compraram. Né? E existe um outro caso que você não comentou, mas que eu percebi que é assim,
o gestor tem medo de definir, né? E aí ele cria um comitê. E aí vai para o comitê, vocês já viram vocês, né? Paralisia da decisão. Tem um artigo muito interessante, Michel Fiol, publicado no revista GV, que é Como os Latinos Decidem. Ele coloca 4 características cognitivas do latino. Uma delas é a estrutura metodológica. A gente começa discutindo como é a estrutura metodológica, e aí no meio da conversa você não sabe se está falando de alternativa, de critério, não é? Pega a reunião na academia, pega uma reunião do departamento, separa, tira uma foto e fala, o que nós estamos conversando? Pega nas empresas, tem um comitê, o que nós estamos discutindo? Alternativa ou critério? Você não sabe onde você está. E aí a única coisa que é certa é a data da próxima reunião, que aí baixa o nível de angústia, né? Então, no fundo, o que eu tenho evidenciado é assim, quando o gestor fica aflito por decidir, ele leva para o multicritério e aí chama todo mundo para decidir e muitas vezes se encanta e compra. A minha experiência, assim, eu acho que mais de 80% dos casos o cara se encanta e compra e a coisa flui, né? Agora, uma coisa que é verdade é permanecer com a metodologia, como a Marli falou, infelizmente, são poucas empresas que ficam. Volta-se a martelada. É porque o cara perde o poder. A análise da Marli foi perfeita, né? Ele perde o poder. Infelizmente. Eu acho que até um motivo de estudo. Porque o que está acontecendo no mercado? Depois de 2008, com a crise, os acionistas estão chegando para os presidentes de empresa, para os diretores, nas reuniões do conselho, e falam, olha, eu quero enxergar o teu investimento plurianual. Eu quero ver se esse negócio teu é sustentável. Não me mostre um ano, eu quero ver plurianual. E as conversas que eu tenho com os diretores e os presidentes falam que a mãe, quando eles colocam essa pergunta, eu sei que tudo que eu tenho na mão é mentira. Não bate com a realidade, né? Porque, por exemplo, em projetos de CAPEX, o que a gente está acostumado, as pessoas fazem um planejamento de projetos de CAPEX de investimento para o próximo ano. Ao longo do ano, ele troca projeto por dinheiro e faz outros projetos. Então, aquele alinhamento estratégico descolou. Então, o que eu tenho evidenciado é que alguns presidentes e vice-presidentes estão se sentindo acuados para essa época do ano de ter que explicar a visão plurianual. E você mudar a prática de trocar dinheiro, projeto por dinheiro ao longo do ano, é uma coisa que as empresas relutam em aprender a fazer. Tem mais uma coisa que eu me lembrei que eu acho importante quando você falou do projeto Sensível, Marcelo, que a gente trazer aqui para a pauta, que é assim, eu vejo que muitas vezes as empresas conseguem, eu tenho um caso na mão, 600 milhões de dólares de investimento em projeto. Realizou até setembro 100 milhões, 100 e poucos. Por quê? Os projetos que foram para a carteira não tinham nível de maturidade para caminhar, né? Então a grande questão é qual é o nível de maturidade que tem que ter o projeto para entrar na carteira. Essa é uma questão que está no mercado, está solta. Gente, como está na hora de encerrar a transmissão, eu vou encerrar a transmissão, mas a gente continua aqui discutindo, porque ainda tem bastante discussão. Queria agradecer o pessoal que está assistindo aí à distância, o pessoal das redes sociais do LGP, o pessoal do Mundo PM, que mandou as revistas para a gente distribuir aqui no fórum, o pessoal do curso de especialização em gestão de projetos da Fundação Brasilina com a USP, né? Então, agradecer as nossas comunidades que estão assistindo à distância, acho que o pessoal de Itajubá deve estar assistindo em peso e de Guará também, né? E aos que estão presentes aqui também, obrigada pela presença. A gente continua aqui, mas corta a transmissão, porque senão a gente fica ocupando o IPTV e a gente tem um tempo programado para esses fóruns. Então, muito obrigado a todos e aqui a gente então continua. O Flávio cancela aí e a gente continua aqui a discussão. Obrigada aí ao Roberto, ao Marcelo e a todos.